Esse segundo premolar superior, ele é um dente para treinar mesmo. Então, para quem teve dificuldade em fazer o primeiro com duas raízes, né? Treinem nesse agora, porque esse aqui agora vai ser uma raiz só. Cúspide, vestibular e palatina praticamente do mesmo tamanho. Faz outro favor para mim, ó. Naquela bolsinha minha da esquerda tem uma lapiseira ali, pega lá para mim. Bom, então só recapitulando mais uma vez, que agora, como a gente está falando em dente posterior, o mais importante é a gente avaliar as estruturas que vão estar situadas na minha face oclusal. Valeu, Anderson. Então, olha só recapitulando. Eu tenho uma vertente aqui, tem outra vertente, que vão desenhar, vamos dizer assim, as duas vertentes da minha face vestibular. Vertente meso e disso vestibular. Bom, a crista dessa vertente, se eu continuar com ela aqui, ó, vocês vão ver que eu consigo evidenciar a crista marginal mesial. E se eu continuar, ó, eu evidencio a outra vertente, né, a mésio palatina da minha cúspide palatina. Se eu continuar evidenciando essa crista, eu evidencio essa outra minha vertente, e se eu continuar ela aqui, eu evidencio agora a minha outra crista marginal. Vocês estão vendo que agora eu dando volta que eu criei uma área? Tá vendo? Essa área que eu acabei de circundar é chamada mesa oclusal, certo? Então, todo alimento que vai ficar situado dentro dessa área aqui, ó, ele vai ser triturado, né? Durante o ciclo mastigatório, eu vou vir com o dente antagonista, ele vai ocluir, vai intercuspidar aqui com o seu antagonista, o alimento vai pré-triturar e ele tem duas regiões onde ele escoa, nas cristas marginais mesial e distal e nas minhas vertentes livres, né? Então, só recapitulando, eu tenho duas, então aqui, continuando que aqui eu tenho também a bossa ainda continua, assim como o canino. Então agora eu acabo de evidenciar duas faces, ó, né? Ou duas vertentes, né? Então, uma vertente ou face é mésio vestibular, uma disso vestibular. Todas essas faces, elas podem ser chamadas de livre ou de escape, né? Então eu vou ter duas vertentes por vestibular livre ou de escape e duas vertentes por vestibular triturantes ou oclusal. Por que duas? Porque olha aqui, ó, de novo, ó, a crista do meu lóbulo de desenvolvimento médio, do meu premolar, olha como que ela vem e continua por palatino também. Então, eu acabo conseguindo fazer duas faces por vestibular e duas faces por oclusal. Então, eu vou ter duas vertentes livres ou de escape, duas vertentes triturantes ou oclusais da minha cúspide vestibular. Da minha cúspide palatina, mesma coisa, ó. Então eu vou ter aqui essa minha cúspide que vai dividir a minha vertente, e cada cúspide minha, ela é uma pirâmide de 4 lados, olha lá. Então tem duas vertentes, isso aqui é óbvio que é uma divisão didática, né, para facilitar o estudo. Então duas vertentes palatinas ou de escape e duas vertentes oclusais ou triturantes. E enquanto o meu premolar, o primeiro premolar, ele tinha um sulco na crista marginal mesial, o meu segundo ele não tem um sulco, mas olha aqui, ó, ele quase teve, ó, um sulco, ó, né? Tá vendo? Compara essa crista marginal com essa, ó. Olha como que essa aqui tem uma leve depressãozinha aqui, ó, quase um sulco, quase, né? Isso aqui vai definir a face do meu dente, o lado onde vai ser mesial distal. Então o meu lado mesial vai ser esse aqui, ó, onde tem um sulco primitivo ali, ó. Então, lembrando também que na face oclusal desse meu dente, eu vou ter uma fosseta mesial, uma fosseta distal, e entre essas duas estruturas, eu vou ter o meu sulco principal, ó. Então, meu sulco principal sempre no sentido mésio-distal. Ele inicia e termina numa estrutura chamada fosseta. Bom, da minha fosseta, eu tenho mais dois sulcos secundários. Um sulco secundário que vai para vestibular e um outro sulco secundário que vai para palatino.
Esses dois sulcos, eles vão definir quem para mim, ó? A minha crista marginal, certo? Do outro lado, a mesma coisa. Partindo da minha fosseta distal, eu vou ter um sulco secundário para vestibular e um outro sulco secundário para palatino. Então, também agora definindo a minha crista marginal distal. Cada vertente oclusal, pessoal, bem no meio dela, que está mostrando aqui, ó, eu também tenho um outro sulco secundário, ó, que sai lá do meu sulco principal e corta, divide essa minha vertente, essa minha face oclusal, tanto de uma quanto da outra também, ó. Então, olha aqui ó, o outro sulco secundário. Então, para cada vertente, eu vou ter também no meio dela um sulco que vai favorecer o quê? O escoamento do alimento, para essa face não ficar plana, né? Na palatina, a mesma coisa vai acontecer. Então, do meu sulco principal, eu vou ter partindo um sulco secundário que vai dividir a minha vertente ou minha face triturante ou oclusal bem no meio, e do lado de cá também mesma coisa, né? Então, para cada vertente oclusal eu vou ter um sulco secundário que vai dividir ela ao meio. A face oclusal do segundo premolar, ela é simples assim, né? Então a gente vai ter 8 vertentes, 4 para cada cúspide, 2 de escape ou livre, que vão estar voltadas respectivamente para a face vestibular e face palatina, e 4 triturantes. Face vestibular, convexidade no sentido mesodistal mais acentuada do que no sentido cérvico-oclusal, né? O terço cervical também com grau de convexidade maior. Aquelas características da face vestibular do canino, que se repetiu no primeiro pré de uma maneira quase que igual, praticamente vai repetir nesse, mas não tão evidente. Então, olha só, eu vou ter sulco, mese disso vestibular, posso até fazer, mas ele vai ser mais brando ainda, ó, vai ser mais tênue ainda, né? Então, eu vou ter a minha bossa vestibular, continuo tendo a minha bossa vestibular aqui, ó, bem no terço médio da coroa, no sentido cérvico-oclusal, mas os meus sulcos agora não vão estar tão evidentes. A ponta dessa minha cúspide também não é tão pontuda, mais igual aos caninos, mas não deixa de ter as vertentes meso e disso vestibular, né? Convergência das faces proximais numa análise vertical, nós vamos convergir para a cervical também, né? E a convergência das faces livres na análise vertical, nós vamos convergir para o terço oclusal. Quando eu avalio esse meu dente numa análise horizontal, as faces proximais também vão convergir para a palatina e as faces livres vão convergir para a face distal, certo? Então, o comprimento total desse dente, se não me engano, são 22 milímetros. A coroa, a cúspide palatina, ela é menorzinha? Isso, obrigado, esqueci de falar isso, Ricardo. E também repete o mecanismo do tamanho e do volume das cúspides do primeiro pré-superior para o segundo. O segundo pré-molar superior também vai apresentar a cúspide vestibular um pouco mais volumosa, ó, e um pouco mais alta, tá vendo? Apesar da cúspide de contenção cêntrica ser a cúspide palatina. Então a cúspide triturante, a cúspide que vai intercuspidar, é a palatina do superior. Elas são chamadas as famosas cúspides VIPs, que são as cúspides vestibulares dos dentes inferiores, que ocluem com as cúspides palatinas dos superiores. Isso aí a gente vai falar mais para frente. Bom, então 22 milímetros, comprimento total desse dente. Então, marco aqui a base do bloco, o comprimento total dele. Comprimento da coroa, 8 milímetros. Então, comprimento da coroa. Olha só, lembra do comprimento cérvico-oclusal da coroa dos caninos, que era 10, 10,5? Olha os premolares agora, 8 milímetros, né? Então ela apresenta um achatamento no sentido cérvico-oclusal. Dimensão mesodistal, 6,8. 6,8 eu posso pôr 7. Redonda para 7 e vem aqui, ó. E marco aqui. Bom, então agora vou fazer o desenho dele da minha face vestibular. Aquelas características de dividir em 3 partes da coroa,
Na verdade, agora, ela também continua sendo a mesma coisa, mas não tão evidente. A crista, a vertente, né, a aresta, a crista marginal, a mesial, aqui a mésio vestibular, também vai continuar sendo menor e mais plana do que a vertente aqui distal, que é maior e mais arredondada. Então, vertente mésio vestibular menor, mais reta, e a disto vestibular maior, mais arredondada. Bom, então é o que eu vou fazer. Então, começa fazendo o desenho da vertente mesial, depois disso, vem até o lado de cá, e depois completo a ponta dele. Bom, agora eu reforço o desenho. Raiz, lá saindo do terço médio da coroa e o terço apical levemente voltado para a face distal. Esse dente também vai apresentar um achatamento radicular, no sentido mésio-distal. Então, também o torna, vou pegar o gesso aqui para evidenciar, também o torna um dente muito perigoso na hora de uma cirurgia de extração, uma exodontia. Então, olha lá. Então, olha lá, tô vendo que essa vertente mais plana, essa maior, o terço apical da raiz voltado para a distal. Então agora a gente tira o excesso. Bom, então agora vamos, né, aquela remoção por igual, tanto de um lado quanto do outro. Cortando a vertente disto vestibular, mais arredondada e maior, né? Agora por mesial. Vou tirar um pouco mais ali. À medida que vai chegando perto da raiz, eu vou afinando, ó. Então a raiz é fina, toma cuidado para não fraturar, porque, né? Então eu já vou fazendo ali também a convergência e, ó, eu vou seguindo o máximo possível o contorno ali da onde eu fiz o meu desenho. E agora cortando a minha vertente mesial menor. Olhe pela oclusal dele aqui agora, para ver se eu não estou tirando mais de um lado do que do outro. Bom, e aí agora o desenho, o recorte dele por vestibular, né, mostrando a silhueta direitinho do dente, o contorno, então não cortei ele todo reto. Né? Agora eu vou então virá-lo para cá, vou fazer o desenho dele agora por proximal. Né? Então lembrando que a minha vestibular vai estar voltada para cá, lembrando que a minha cúspide vestibular levemente maior do que a palatina. Vou começar o meu desenho pela minha linha cervical, que é uma concavidade, no caso das faces proximais, uma concavidade voltada para a raiz, né?
convexidade no sentido cérvico-oclusal, tanto da vestibular quanto da palatina. A convexidade agora da face palatina é um pouquinho mais acentuada do que a da vestibular, por causa da cúspide palatina ser um pouco menor. Então vou medir de novo o comprimento da coroa, que são 8. Então uso aqui de novo a base do bloco como apoio, marquei. E agora a dimensão vestíbulo lingual, 9 milímetros. Então eu marco os 9 milímetros e marco no meio do bloco de novo. Então, marquei, termino de evidenciar aqui, ó. Bom, então, o que eu vou fazer? Vou fazer agora esse meu desenho, né? Eu inicio pela minha linha cervical. Então, a minha linha cervical, ela não vai de um ponto até o outro, porque eu preciso fazer o meu perfil de emergência. E agora lá, ó, convexidade mais acentuada no terço cervical. Depois venho com a minha cúspide vestibular até lá no topo do bloco. Depois, minha cúspide palatina, mais convexa, e vem até mais ou menos aqui, ó. Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso unir agora a ponta da minha cúspide vestibular com a ponta da minha cúspide palatina, desenhando esse V aqui, ó, né? Que é exatamente o que? O desenho do meu sulco principal, ó, né? Então a convergência dessas duas cúspides para eu fazer meu sulco principal. Então vem lá da ponta da minha cúspide vestibular, desço e venho até a minha palatina. Bom, graças a Deus esse premolar ele é uniradicular. Graças a Deus mesmo. Então, Desde quando aconteceu isso, aqui. Agora vamos evidenciar. Então olha lá. Bom, então olha só, tá vendo como que eu estou conseguindo definir, ó, a cúspide vestibular maior, convexidade no sentido cérvico-oclusal, linha cervical, a cúspide palatina um pouco menor e o Vzinho aqui, que é o sulco principal, que foi a divisão de uma cúspide com a outra. E a raiz cônica piramidal, né? Então, vamos lá. A gente começa aqui, pode ser tanto por vestibular ou por palatina. Agora a convexidade aqui. Aqui. Bom, se eu quiser agora já dividir, ó, as duas cúspides, olha lá, tá vendo aquele Vzinho que eu fiz lá? Olha o que eu faço, ó. Vem aqui, corta aqui. Vem aqui, corta aqui. Termino de definir, ó. Aqui. E aqui, ó. Certo? Bom, como essa cúspide minha palatina é menor, tá vendo como que as duas são do mesmo tamanho? Então eu venho aqui, ó, e corto um pouquinho a altura dela, ó. Cortei a altura da palatina, tá vendo? Para eu me situar. Agora eu venho aqui no vestibular. Afinando a raiz, ó. E agora eu olho para o oclusal para eu não tirar mais de um lado do que do outro e venho fazendo o corte da convexidade no sentido cérvico-oclusal. Certo? Ó. Bom, essa hora agora, para quem não consegue fazer o terceiro corte, se esquecer de fazer o terceiro corte agora, fica perdidinho. Onde que é vestibular, onde que é palatina. Então, ó, como eu já diminuí a palatina, então olha lá, ó. Ó, convergência das faces proximais.
Tem que tirar mesmo. E aqui mesma coisa. Tanto da coroa quanto da raiz, ó. Olha lá, ó. Olha agora como que agora não tem como eu me perder mais. Estão vendo, ó? Olha a convergência das faces proximais com a palatina. Tá vendo o volume da vestibular como está maior que a palatina, ó? Na dimensão mesodistal. É aquilo que eu falei na aula teórica. Então, algumas características anatômicas básicas, se a gente não esquecer, o dente fica super bonito, né? Agora, não pode esquecer de algumas estruturas básicas, características básicas. O que eu vou fazer agora? Arredondar. Então, sentido coroa raiz primeiro. Ó, lembrando que eu uso, né, o reflexo aí dessa lâmpada aí para eu ver como que tá ficando a superfície, ó. Se ela ainda está irregular, se ela já está ficando arredondada, normal, harmônica, né? E agora no sentido raiz, coroa. Deixa eu só terminar de afinar mais essa raiz aqui. E agora sentido raiz, coroa. Lá. Bom, nessa hora, tá vendo como que eu já vou fazendo a minha convexidade no sentido mesodistal, ó, no sentido cérvico-oclusal, tanto da face vestibular quanto